É o maior prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes um dos grandes nomes da economia, da análise das contas públicas, com trabalho, né, com contribuições tanto no setor público quanto no setor privado. Estará logo mais palestrando na PUC, professor Raul Veloso, com quem já conversamos várias vezes por telefone, Pois é. dessa vez presencial aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, professor, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Vou pedir para que o senhor fale direitinho aqui no microfone para ficar audível para o nosso público. Professor, hoje nós temos reunião do Copom, expectativa de alta de 1% na taxa de juros. O Federal Reserve acabou de divulgar o patamar dos juros americanos, estável, com a sinalização de 2 quedas. O governo enfrenta uma dificuldade brutal de lidar com as contas públicas. O senhor tem sido, historicamente, um analista muito severo do problema do crescimento da dívida, atrelando na sua análise a questão previdenciária. E nenhum governo enfrentou a questão a fundo. Temer apresentou um projeto que depois, infelizmente, não foi adiante por conta da questão envolvendo o Wesley Batista. Foi apresentado o projeto no início do governo Bolsonaro. O modelo não foi alterado, foi feita uma reforma, mas todos à época diziam que mais cedo ou mais tarde teria de ser rediscutido. E nós estamos diante de um cenário de rediscussão. Como é que o senhor vê essa tendência de alta das contas públicas e a asfixia do capital produtivo decorrente da elevação dos juros? Pois é. Aí a parte dos juros, infelizmente, ela é consequência, acaba virando consequência do que ocorre nas contas públicas em termos da percepção que os analistas, que o pessoal da imprensa capta e retransmite sobre como essa situação está, digamos assim, está ocorrendo no momento, ou em cada momento. Então, você tem esse lado de percepção e, por outro lado, existem os problemas estruturais que ficam não tão visíveis para a maioria das pessoas. Aí é uma discussão um pouco mais complicada, porque não se trata só de parar, pensar e dizer está bem, está mal, vamos fazer isso ou aquilo. Aí tem de analisar com maior cuidado. O senhor acha que se o governo atacasse o problema previdenciário com a força necessária, nós estancaríamos essa trajetória da dívida pública? Eu acho que nós não temos escolha. Nós vamos ter de fazer isso. Por quê? Porque há um fenômeno que é muito difícil de as pessoas enxergarem, e mesmo pessoas que nem eu, falando um pouco, ou pouco não muito, sobre isso, as pessoas não estão se dedicando a olhar, que é o rápido processo de envelhecimento da população brasileira. De resto do mundo, não é só aqui, mas no Brasil isso só ficou visível, bem mais visível agora. Claro, se a população envelhece, eu estou falando da população acima de 65 anos, se ela envelhece numa velocidade muito grande, o número de aposentados, obviamente, cresce muito acima das expectativas. E se esse número cresce, o contingente de pessoas que recebem proventos de aposentadoria, obviamente, cresce bastante, e este problema tem de ser tratado do jeito certo. E se não tratar, ele vai se agravando, e ele vem se agravando, porque o número de pessoas que recebem aposentadorias cresce muito. E aí a despesa cresce muito acima do que se imaginava. Nós tivemos a reforma, mencionei aqui o histórico, a reforma da Previdência foi aprovada em 2019, portanto já faz pelo menos 6 anos desde esse momento, e ficou dentro do prazo dos especialistas à época. Dentro de 5 ou 6 anos teremos de discutir a Previdência novamente. O que o senhor acha que deveria ser feito agora que não foi feito à época? Bom, primeiro tem de entender e reconhecer
esse fato que eu mencionei, que é a subida, o aumento muito rápido do envelhecimento da população. E se isso está acontecendo, nós temos de aplicar o tratamento convencional numa intensidade muito maior para lidar com o desequilíbrio previdenciário. Tem de fazer muito mais. Por exemplo, reformas, que é um ingrediente muito importante. Elas têm de ser bem mais profundas do que se não tivesse a descoberta do envelhecimento super rápido. Mas se é assim, a reforma tem de ser para valer, tem de mexer na carne, como se diz na linguagem simples. Não é só mexer no osso, tem de ir à carne do problema. O governo, à época, quando apresentou o projeto da reforma, fez, digamos, uma análise detida do regime geral. E não enfrentou, talvez, da forma mais adequada, o problema da Previdência Militar, que é especial, é um regime diferente do regime geral, mas nós sabemos que tem um custo alto para as contas públicas. Cheguei até a debater o assunto aqui com o senador Hamilton Mourão. A Previdência Militar é responsável por metade do déficit da Previdência Pública. Custo de 46 bilhões. O governo agora apresenta um projeto que parece vai nessa linha de, pelo menos, tocar nesse problema. A reforma da Previdência Militar é tema na sua avaliação? Ela é importante para diminuir o custo? Qual que é o impacto disso, médico? Sem dúvida mas não é assim tão pesada assim. Tem coisa muito mais pesada e coisa que antes não surgia, que começou a surgir. Como, por exemplo, o Departamento de Fraudes. E isso até bem pouco tempo ninguém falava em fraudes. Você ouvia falar em fraudes? Pouquíssimas. Em vários benefícios. Aí nós temos também de juntar os benefícios assistenciais, porque muitas vezes o benefício assistencial é muito parecido com o previdenciário. Tem pouca diferença. Tem menos contribuição, tem diferença, mas não são muito grandes. E há muita fraude nesse tipo de ação aqui no Brasil. E nós não podemos conviver com fraudes tão caras assim. Nós temos de lidar com elas. O senhor não foge à polêmica, até porque participa do debate público. O Emmanuel Macron, que está longe de ser um conservador, oriundo do Partido Socialista, propôs uma reforma previdenciária na França. Gerou, aliás, uma enorme repercussão. Previdência, na minha avaliação, o senhor me corrija se a minha percepção estiver errada, diz respeito essencialmente a cálculo e matemática. Calcula a população, estratifica, né, como ela é composta, com base nos dados do IBGE, tem tantas pessoas que têm determinada faixa etária, faz o cálculo autorial exatamente para saber se a coisa é sustentável ou não. Por que a esquerda brasileira tem tamanha dificuldade de enfrentar um assunto que não deveria ser visto, já que se trata de matemática, do ponto de vista ideológico? Talvez porque tem muito eleitor aí nesse grupo. E aí, onde tem muito eleitor, especialmente a esquerda, dá um tratamento especial para ganhar os votos. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que, de fato, a dívida previdenciária, nós temos de usar essa expressão, ou passiva atuarial, é outra forma de denominar, é muito elevada no Brasil, significando um pouco aquilo que você já falou, que nós temos de arranjar um jeito de administrar essa dívida. Vou dizer aqui, e é chocante eu dizer isso, o total da dívida previdenciária é maior do que o total da dívida pública convencional em poder do público. Então você vê que não é brincadeira. Quer dizer que nós temos mais uma camada de dívida que até nem maior. Se analisa hoje no debate público. Ninguém nem olha, ninguém nem viu, ninguém não fez a soma, porque a imagem que eu acho que vem na cabeça das pessoas, e que em grande medida é uma imagem correta, é que as pessoas que estão por trás dessa dívida
são pessoas idosas. E quem que vai Cobrá-las. cobrar delas ou vai criar caso com elas impunemente? Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho que é importante para ilustrar, já que nós estamos vendo aí a questão da reforma que foi feita em 2019, a necessidade de atualizá-la. E daí eu pergunto, a nossa produtora aqui, a Madu Ferreira, um dia vai se aposentar na sua avaliação? Claro que vai. Agora, quanto que ela vai receber de aposentadoria é outra questão, porque ela vai ter de rezar que esse problema que é tão complicado hoje de resolver, ele seja razoavelmente encaminhado. Os especialistas, os economistas, estão sempre procurando soluções novas, mas até agora a gente só vê a dívida previdenciária crescer. O senhor defende, advogaria a mudança do sistema? Muitos defendem, por exemplo, a adoção de um sistema como funcionava no Chile, de capitalização, ou um sistema misto, de capitalização mais complementar. Qual é a visão que o senhor tem para essa questão? Veja, o envelhecimento superveloz das populações reclama a adoção de um sistema de capitalização. Não tem jeito, porque se a população envelhece numa velocidade muito grande, você tem de trazer os ativos que vão dar respaldo, vão dar substância ao esforço de contenção desse problema. Então, aí, capitalização é isso. É você colocar ativos, bens, valores para fornecer uma base de sustentação para aquela dívida que não é pequena. Professor, uma outra dificuldade que me parece existe no debate público em relação a algumas medidas que são, vez ou outra, ventiladas e elas ganham e perdem força, claro, há os consensos políticos momentâneos, oriundos da vontade popular, é a dificuldade inerente ao processo democrático. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui a vinculação das aposentadorias ao salário mínimo. Muitos economistas dizem que não é sustentável, porque salário, de certa forma, estaria vinculado à melhoria da produtividade, ao passo que previdência não diz respeito a isso. Entretanto, quando aumenta o salário mínimo, se tem um custo previdenciário, porque se valoriza a aposentadoria de igual maneira. É necessário enfrentar esse debate, na sua avaliação? É sim. Agora, nós temos de fazer isso de um outro jeito, de uma forma diferente, como se faz hoje aqui no Brasil. Nós temos de trazer para a discussão o grande problema que se cria quando não se ataca adequadamente o problema previdenciário, que é a falta de crescimento da economia. Esse é o grande custo que se paga. Por quê? Porque quando você deixa a previdência correr solta, você aumenta a dívida previdenciária, a despesa com aposentadorias e pensões, seja pelo salário mínimo ter subido muito, seja porque os militares conseguiram receber um quião cada vez maior, essa despesa ela acaba sendo compensada aonde e como nas contas do setor público. Quem é que paga a conta? É um investimento em infraestrutura. Quer dizer, você acha mesmo que com a subida da despesa previdenciária, seja por que razão for que a gente identificar aqui, essa subida vai levar a que outro item vai encolher para ela poder subir. Sim. E qual é o item que sempre é encolhido para que isso aconteça? Se chama investimento em infraestrutura. Quando eu viajo aí pelo nosso país, que é um país naturalmente carente de infraestrutura, dada a sua dimensão e outras características que nós temos,
eu vejo o descaso com que hoje a infraestrutura brasileira se encontra. E isso significa, não tem erro. Eu vejo os dados, associo facilmente, piora da infraestrutura é sinônimo de menor crescimento do PIB. Menor crescimento do PIB é menor crescimento do emprego. Então, nós não podemos esquecer isso, que as coisas são interligadas. Professor, uma última pergunta, até pelo tardar da hora, passou muito rápido. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, deu uma entrevista recente, se eu não me engano, para a Globo News, e ela disse que o próximo governante não conseguirá administrar o país com o atual arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, na sua avaliação, teria de ser repensado imediatamente, porque ela chegou a falar que haveria uma margem para fazer um ajuste de contas depois da eleição. E nós sabemos que se gasta muito para se buscar vitória eleitoral no Brasil, e o Brasil já pagou um custo muito alto recentemente, 2015, 2016, por isso. Sua avaliação. Nós não podemos ficar dando volta nas coisas que requerem tratamento forte e direto. Não é o arcabouço. O arcabouço é um instrumento de tentar corrigir o que estava errado, que era o excesso de gasto. O que nós temos de fazer é ajustar, reestruturar todos esses gastos para os quais não há espaço nos orçamentos públicos. O arcabouço é um detalhe, sinceramente, é um instrumento que se tentou criar com um nome apelativo, etc., para que você conseguisse emplacar algumas soluções que minorassem o problema. Nós não podemos fugir do problema. O problema número 1 do país é excesso de gasto previdenciário e assistencial e excesso de procedimentos indevidos, fraudes e outras coisas parecidas que aumentam de forma pesadíssima a despesa e depois o investimento encolhe, os empregos não crescem e a população entra, obviamente, em crise. Professor, me ocorre mais uma pergunta. O senhor acha que esse ciclo de alta dos juros vai até quando? Olha, é muito difícil dizer, mas digamos que eu não vejo como o governo ou o Banco Central, ou quem quer que seja na área, vai transmitir segurança, tranquilidade a quem atua nos mercados, principalmente os mercados financeiros, se ele não der sinais fortes, decisivos de ajustamento fiscal. Ele não está dando. Enquanto ele não der, vai ser esse drama. Os caras não vão dormir direito pensando, vamos ter de subir o juro amanhã ou não? Vamos continuar subindo por quanto tempo? Nós precisamos entender que nós temos de atacar o problema na raiz e resolvê-lo. O resto é o resto. Ele vem naturalmente como consequência. Muito bem. Professor Raul Veloso, que hoje é o presidente do Fórum Nacional, do Instituto Nacional de Altos Estudos, consultor, já teve participação do setor público, no setor privado, estará logo mais a partir das 19h30 ali no Salão de Atos da PUC, fazendo uma palestra sobre a retomada dos investimentos públicos e a volta do crescimento. E eu gostaria de agradecer ao professor Gustavo Inácio de Moraes por ter franqueado a vinda do professor Raul Veloso aqui no estúdio. Professor, é um prazer. Ele nem me custou, hein? Ele só trouxe, senhor. Um prazer recebê-lo aqui no estúdio. A Bandeirantes é sua casa. Muito obrigado. Eu sei muito bem disso. Prazer foi todo meu. Muito bem.